Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Michel, do canal Lord Michel SMR. E hoje eu vou estar gravando o vídeo de eu lendo as Crônicas de Nárnia. Eu vou começar com o primeiro livro aqui, né? O Sobrinho do Mago. Então vamos lá. Aqui tá a capa dele, né? O Sobrinho do Mago. Tem um Pegasus. E tudo começa com a porta errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história de maior importância, pois explica como começaram a ilha divina entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Naquele tempo, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e a escola era ainda pior que as de hoje. Mas os doces e salgadinhos eram muito melhores e mais baratos, só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época vivia em Londres um garoto que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficavam coladas uma nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal quando viu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia criança naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia Kettler, os solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo arregalou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não podia estar mais encardido, mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra. Depois, chorando muito, então enxugava as lágrimas com as mãos sujas. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual é o seu nome? Polly, e o seu? Diggory. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Acho Polly muito mais sem graça. Não é não, é sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois. E parou. Ele dizia principalmente depois de ter chorado por aí. Mas acho que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Diggory, bem alto. Sentia-se infeliz, que nem se incomodava que soubesse que andara chorando. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei e um rio no fundo do quintal. E de repente viesse morar nessa droga de buraco. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse de viver com a tia e um tio louco, quem iria gostar? E isso porque eles têm de tomar conta de sua mãe. E a sua mãe estivesse doente e fosse morrer. Aí o rosto do Diggory ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura, desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, perguntou, seu tio é mesmo doido? Ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar, e tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais, sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo, não aborreça o menino, André. Ou então o Diggory não está nada interessado nisso. Ou Diggory, acho melhor você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisa ele tenta lhe dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ele nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite eu estava passando pela porta perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro, sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe ele faz dinheiro falso. Também pode ter sido um pirata e agora está escondido dos antigos companheiros. Sensacional, exclamou Polly. Jamais poderia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. É nada agradável acordar no meio da noite ouvindo a passada do tio André no corredor vindo da direção do seu quarto. E os olhos deles são de dar medo. E foi assim que Polly e Diggory se conheceram. Era no início das férias de verão,
e como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Era um daqueles verão muito úmido e quente, no modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer excursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um pouco de vela na mão. Há alguns tempos atrás, Polly havia descoberto que uma portinha no sótão de sua casa dava uma caixa d'água em um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois entre eles havia somente massa no quintal. Não se podia pisar, sob o risco de se cair do teto num aposento de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel perto da caixa como uma caverna de contrabandista. Levara para lá tábuas de caixote e assentos de cadeira quebrada, coisa que ia espalhando entre as vigas, para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumava beber tranquilamente sua garrafa de sodas. A garrafinha vazia ajudava a fazer o ambiente. Digo-lhe, gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessada em prosseguir naquelas explorações. Olha aqui, disse ele, até onde vai esse túnel? Ele pode terminar na sua casa? Não, continua. Só sei até onde. Só não sei até onde. Quer dizer então que podemos andar por cima de todas as casas de quarteirão? Poderíamos, não podemos. Hein? Pode até entrar numa outra casa. E acabar na cadeia como ladrão. Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. Que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente pôde-se imaginar porque a casa estava vazia há tanto tempo. Polo se perguntou a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal assombrada, e ambos sentiram que agora seria uma fraqueza e não ia adiante de descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Indagou Diggory. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir, se não quiser. Se você topar, eu topo também. Eu também topo, né? Como a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa, e depois contar os passos entre a viga e outra, para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então multiplicaram esse número por 2 e o resultado obtido correspondia ao fim da casa de Diggory. Dali para frente, só poderia estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que ela estava mesmo vazia, disse Diggory. Como assim? Acho que alguém mora lá escondido, saindo e entrando tarde da noite, com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento? Gente grande tem mania de dar explicações sem graça, disse Diggory. Agora que conversavam à luz do dia, não precisa muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estava muito seguro sobre as medições e os cálculos no papel, mas de qualquer maneira não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly quando subiram e se encontraram perto da caixa. Cada um leva consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estava muito escuro e empoeirado, e eu pisando de viga em viga sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro.
Já devíamos estar na metade do caminho ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas da vela aguentavam firme. Por fim descobrimos uma portinha encaixada na parede de tijolo. À direita, não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na porta inteira da porta de um armário. Abro? Perguntou Digo. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria, mas ninguém ia dar para trás. Digo empurrou o pegador com dificuldade, a porta abriu-se toda e subitavam olhando não para o sótão vazio, mas para o quarto mobiliado. Não parecia ter ninguém. O silêncio era tumultuar. A curiosidade de Polly resolveu a indecisão, soprando a chama da vela. Ela entrou no quarto estranho, quietinho como camundongo. O local tinha naturalmente a forma de sótão, mas estava arrumado como uma sala de estar. Não havia canto de parede sem estante, e não havia canto de estante que não estivesse entulhado de livro. O fogo crepitava na lareira e era um verão muito frio, como você se lembra. Diante do fogo estava a poltrona alta. Entre a poltrona e Polly, enchendo quase a metade da sala, havia uma mesa enorme, repleta de objetos. Livro, caderno grosso, vidros de tinta, caneta, um microscópio. Mas o que Polly notou em primeiro lugar foi uma bandeja de madeira contendo um certo número de anéis. Os anéis estavam colocados em pares. Um amarelo e um verde junto. Um pequeno espaço, depois outro anel amarelo com um anel verde. Não era maior do que um anel comum, e era impossível deixar de olhar para eles, pois era muito brilhante e bonito. A sala estava quieta, que se parecia logo de entrada ao tic-tac do relógio. Mas notava-se agora que não era tão quieta assim. Havia no ar um ligeiro, misterioso zumbido. Se os aspiradores de pó já tivessem sido inventados, Polly imaginaria que se tratava de ruído de aspiradores de pó, funcionando lá longe, bem longe. Um som era mais agradável do que o de aspirador, mais musical, mas era tão leve que mal se podia ouvir. Tudo bem, disse Polly. Não tem ninguém aqui. Ela passou a cochichar. Diggory também entrou, piscando o olho sujo para valer. Polly também não estava nada limpa. Não estou gostando disso, falou Diggory. Não é uma casa vazia coisa nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. Que isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixa para lá, é melhor a gente cair. Não chegou ao fim, a poltrona na frente do fogo moveu-se de repente e dela surgiu, com um diabo de comédia pulando de um alçapão, a figura amedrontadora do tio André. Não estava mesmo na casa vazia. Estava na casa de Diggory, no estúdio proibido. Minha nossa, exclamou as crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida, com o nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Diggory estava mudo, pois tio André parecia 1000 vezes mais apavorante do que antes. Polly ainda não estava tão amedrontada, mas não demorou muito, pois a primeira coisa que o tio André foi fazer foi cruzar a sala e trancar a porta. Voltou-se, fixou a criança com os olhos fascinantes e sorriu, mostrando todos os dentes. Ah, agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível, muito diferente de tudo que se pode esperar de um adulto. Polly tinha o coração na boca. Ela e Diggory começaram a caminhar na direção da portinha por onde havia entrado. Tio André foi mais ligeiro, fechando também essa passagem. Depois esfregou as mãos, estalando dos longos dedos muito brancos. Encantado em vê-lo, disse. 2 crianças, exatamente o que eu mais queria nesse momento. Por favor, Sr. André, disse Polly. Está na hora do jantar e tenho de ir para casa. Quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu tio André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Eu estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que um porquinho da Índia
Mas o que pode o porquinho da Índia relatar? Impossível explicar para ele como voltar. Escute aqui, tio André, disse Diggory. Está mesmo na hora do jantar, e daqui a pouco estarão chamando por nós. Melhor o senhor deixar a gente ir embora. Melhor? Por quê? Diggory e Polly trocaram os olhares aflitos. Não ousavam dizer coisa alguma, mas os olhares significavam o seguinte: que coisa pavorosa, e também vamos ver se damos um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly, voltaremos mais tarde. Como posso saber que voltarão realmente? Perguntou o tio André, com um sorriso astuto. Parece, no entanto, mudar de ideia. Muito bem, se preciso mesmo ir, o que hei de fazer? Não deve ser divertido para dois jovens como você conversar com um velhote. Tem um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como eu me sinto sozinho às vezes. Pode ir jantar, meus filhos, mas antes quero lhe dar um presente. Não é o todo dia que eu encontro uma moça neste velho estúdio, principalmente uma senhorita tão bela como você. Pode já começava a achar que ele não era tão louco, afinal de contas. Quer um anel, meu bem? Perguntou tio André. Um daqueles verdes? Quero sim. Um verde não, replicou tio André. Lamento muito não poder dispor dos anéis verdes, mas terei o maior prazer em presenteá-la com um dos amarelos, de todo o coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e estava convencida de que o velho não era louco. E os anéis eram de fato atraentes. Caminhou para a bandeja. Estranho. O zumbido aqui é mais forte. Parece que vem dos anéis. Você está imaginando coisa, cara menina, disse o velho, com uma risada. Parece uma risada comum, mas Diggory perceberam a expressão quase de gula na face do tio. Polly, não um punk de idiota, gritou ele. Não toque nos anéis. Era tarde demais. Polly já tinha pegado o anel imediatamente, sem barulho, sem um clarão, sem nenhum aviso. Já não existia Polly. Diggory e tio André estavam agora sozinhos na sala. E foi esse o primeiro capítulo do livro, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o vosso like, inscreva o vosso canal se não for inscrito. E comente se vocês querem que eu leia o capítulo 2 desse livro, né? Das Crônicas de Nárnia sobre o Indomável. Gratidão a todos. E galera, eu vou deixar o link também do meu livro que eu escrevi um conto. É um conto de fantasia. E gostaria muito que vocês comprassem meu livro, né? É o primeiro livro que eu escrevi. E é isso. Eu ficarei muito grato, né? Se as pessoas lerem meu livro, né? Se vocês já têm a assinatura na Amazon, vocês podem ler de graça, né? No Kindle, né? Kindle. Acho que é assim que se fala. Meu inglês é péssimo. Acho que é assim que se fala. Vocês podem ler. Então vou deixar o link aí. E gratidão a todos. E o meu livro se chama As Crônicas de Lorilândia, né? E foi isso.